Vamos para mais uma pergunta. Só que eu vou citar um fato e, em seguida, fazer a pergunta. O pior governo da história do país, e provavelmente será provado o governo mais criminoso que a América do Sul já teve, um dos mais, foi o governo de Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro teve como uma das características do seu governo recorrer permanentemente à mobilização da sua base social, juntando em vários momentos gigantescas multidões que mantêm a sua base, que mantiveram sua base social permanentemente em ação, resultando em benefícios para a extrema-direita. Eu vou fazer, tem esse fato, e agora vou fazer a minha pergunta. O que fazer para esquentar as ruas e ampliar a mobilização popular, se é que isso é importante para uma política de esquerda? A responsabilidade principal para esquentar as ruas e mobilizar o povo é do presidente da República, como fez Bolsonaro e como ocorre em outros países, ou é uma tarefa essencialmente de partidos, sindicatos e movimentos? Com a palavra, Ana Prestes. Outro dia a gente teve esse debate aqui em algum outro programa, porque é o que eu estou lembrando. Breno, eu penso que. E aí eu lembro que no dia eu fui até criticada, que eu falei que era mais papel dos partidos, dos movimentos, dos sindicatos, e você mesmo, Breno, me interpelou. Mas onde é que existe um país em que a presidência não se envolve? Mas existe essa, e a gente está vivendo isso. Qual é esse país? O Brasil, por exemplo, é um país em que, em vários momentos, o presidente Dilma, por exemplo, não se envolveu em vários momentos, e o próprio presidente Lula, nos temas mais quentes. Desculpa, mas aqui não teve essa mobilização. Então, o exemplo fica um pouco... Pois é, eu não sei se eu soube explicar. Eu já nem lembro qual era o debate que a gente estava fazendo, que surgiu essa polêmica. Se é possível um governo ter manter a sua base social aquecida, o seu suporte popular, o seu apoio popular, sem um envolvimento mais direto daquele que está dirigindo, que é o líder máximo ou a líder máxima, como foi o caso da presidenta Dilma. O que eu acho é que são necessários os movimentos dos dois lados. Não tem como os partidos, os sindicatos, os movimentos não se engajarem, não construírem essas mobilizações populares, e também não tem como as presidências e os governos sobreviverem sem também se engajarem na construção da próprio suporte da sua existência. E isso tem a ver com a construção com o Congresso, tem a ver com o diálogo com as massas, tem a ver com a comunicação popular. O presidente Lula, ele é reconhecidamente internacionalmente, como esse líder muito capaz de ter uma interlocução e uma comunicação com a sua base e com a população de uma forma muito forte. Agora, nesse seu terceiro mandato, ele está vivendo uma situação que ele não viveu nos outros mandatos, de ter uma base social mobilizada, mesmo que por um líder que neste momento possa estar mais debilitado, mas que mantém uma força de fidelidade e lealdade da sua base extremamente forte, que é o ex-presidente Bolsonaro. Então, esse é um desafio absolutamente intrigante, gigante, para a gente observar nesse próximo período. Como que o governo vai conseguir, com uma base parlamentar completamente instável, e ainda não consolidada, muito longe de ser consolidada, com movimentos, sindicatos, partidos também, sem uma capacidade mobilizadora que se equipare ao que foi, inclusive, a capacidade mobilizadora do anterior governo, e sem se colocar neste lugar, como hoje um Lopes Obrador se coloca, ou como o próprio Lúcio Arce, da sua maneira, se coloca, ou como o
o Gustavo Petro tem se colocado em uma capacidade de diálogo e comunicação e interlocução com as suas bases de uma forma mais efetiva. E algo que todo mundo aqui no chat colocou e que é um desafio do nosso tempo. Como lidar com as redes, como lidar com a internet, com os novos meios de comunicação, com as novas formas de organização social, com as novas formas de mobilização, de construção de adesão que estão aí, que eu acho que esse é um dos grandes desafios também para esse governo. Com a palavra, Valério Arcari. Breno, mobilizações de massas, elas, na escala necessária para a luta política a sério, são, num país como o Brasil, mobilizações na escala de milhões. Nós estamos num país em que 86% da população está concentrada em centros urbanos. Temos 20 cidades e regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes. Temos 2 capitais macrocéfalas, São Paulo e Rio de Janeiro, que estão entre as 10 cidades mais importantes do mundo. E, portanto, mobilizações que expressem uma mudança da relação social de forças terão que ser na escala de milhões. O que determina a possibilidade, o que condiciona a possibilidade de alcançar esse patamar? 2 fatores fundamentais. Primeiro objetivo, segundo subjetivo. Primeiro objetivo, a urgência da mudança. É necessário que haja milhões de pessoas convencidas que aquela causa, que esta proposta, que esta iniciativa tem urgência, que ela não pode ser historicamente adiada. E, portanto, que vale a pena sair às ruas. Segundo fator subjetivo é a autoridade da direção. A autoridade política, moral, ideológica, intelectual da direção, são entes de autoridade, é chave. Porque para que as pessoas saiam de casa, para que as pessoas se engajem e para que uma parcela mais avançada se organize para construir a mobilização, é preciso acreditar na vitória. E a vitória é aquilo que desperta a paixão. E, portanto, na luta política, a psicologia social das massas, ela precisa ser agitada, é preciso que ela seja empolgada, ela precisa que ela seja motivada, inflamada, se quisermos, Breno, incendiada pela direção. Numa sociedade como a nossa, em que os partidos políticos entraram em profunda crise, porque o regime democrático entrou em profunda crise, por variadas razões, há razões que são, digamos, às vezes até pitorescas, né? Nós ficamos sabendo que o Solidariedade tem que devolver 2.400.000 reais para o fundo partidário porque comprou 4 toneladas de carne para fazer churrasco e fez reforma na piscina. Eu adoro essa história. Estou me divertindo desde manhã, que foi a manchete de jornal. 4 toneladas com o dinheiro do fundo partidário. Evidentemente, milhões de pessoas ouvem isso, ficam absolutamente chocadas. Então, a autoridade é muito importante. E claro que no Brasil, todos nós sabemos, o Lula tem um papel diferenciado. E claro que uma mobilização para impor uma derrota ao Lira no Congresso Nacional, como, por exemplo, surge a oportunidade com a reforma tributária, repousa, em primeiro lugar, na iniciativa do governo. O governo é um instrumento político, é um dos 3 poderes do regime. Se o governo se engaja, milhões de pessoas, até então politicamente desinteressadas, ou desestimuladas, ou eventualmente apáticas, vão se engajar, vão acreditar na possibilidade da vitória. E o desafio do início dessa terceira década do século XXI, como nós todos sabemos, é derrotar a extrema-direita. É óbvio. Trump acabou de lançar o vídeo para as eleições presidenciais. Nas pesquisas na França, Le Pen está em primeiro lugar. A extrema-direita ganhou as eleições na Itália. Agora, no Chile, a extrema-direita ganhou as eleições. Surge uma extrema-direita como vanguarda ideológica de uma contra-revolução liberal na Argentina. E
o Bolsonaro, nós não sabemos qual é o seu destino, se é que vai perder os direitos políticos, quando deveria ser preso. Então, é nesse contexto que não é possível governar a frio e, portanto, é necessário um despertar para a educação política da nova geração, que pode se entusiasmar com a ideia de que os ricos têm que pagar pela crise, que os ricos têm que pagar mais impostos. Para que haja ensino público, saúde pública, previdência social, é necessário que os bilionários, como Lula disse na campanha eleitoral, têm que entrar no imposto de renda para que as massas populares possam entrar nas despesas do orçamento, cumprir os compromissos de campanha. Não é possível no Brasil sem mobilização social. Então, o governo precisa cruzar o Rubicão, Breno. É preciso cruzar o Rubicão, sair do terreno que é um terreno legítimo, de negociações, mas se apoiar também num trunfo da mobilização social. Breno. Com a palavra, José Dirceu. Está sem microfone, Zé. Eu vou me apoiar no Valério. Causa: retomar a presidência da República, o antibolsonarismo. Autoridade: o Lula. Possibilidade de vitória: o Lula fez grandes comícios, grandes manifestações o ano passado. Enormes. Algumas fantásticas. Na minha opinião, o principal... O Bolsonaro já mostrou isso. O principal meio de comunicação que existe no Brasil é a presidência da República, é o presidente da República. Principalmente na era digital das redes. Então, o Lula, ou quem quer que seja presidente, se não exercer esse papel, está perdendo o principal instrumento que existe. A educação, mobilização, para pronta resposta, e para divulgação, para informação, além de formação. Então, eu acredito que... Eu não sei por que o Lula não faz mais live, não dá mais entrevista, não fala mais. Está viajando o Brasil, cria fato político, vai para a mídia, é verdade. Eu estou vendo que também tantos programas foram lançados, eu não sei se dá para acompanhar. Não sei se vocês percebem isso. É um programa atrás do outro. E também precisa ter um rumo, né? É a reforma tributária progressiva, como diz o nosso Valério corretamente, e expõe também as condições corretamente. É a reindustrialização do Brasil, porque o governo fez uma epopeia, porque aprovar a PEC da transição foram 220 bilhões de reais. Retomar todos os programas sociais importantíssimos, cultura, ciência, tecnologia, universidades, né? O Bolsa Família, né? Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, tudo que tem Brasil Sorridente. Já falei porque eu não sei por que está repetindo os nomes. Né? Isso é um avanço extraordinário no país. Agora, precisa uma causa, porque, veja bem, de 2013 a 2019 aconteceram grandes mobilizações, mas o bolsonarismo elas eram organizadas durante o governo Bolsonaro, com muito recurso, muita estrutura do agronegócio, de empresários do varejo e outros, da alimentação e outros empresários. Muito recurso. O Bolsonaro começou a não ter capacidade de mobilização no final. Ele não teve capacidade de mobilização em 2021 e 2022, e nem na campanha eleitoral. Ele não fez os comícios que o Lula fez. Vejam bem, até porque a base dele é de 18 se dividiu, né? Uma parte importante dela virou antibolsonarista. Então, também o Bolsonaro, certo, fracassou na mobilização. Eu não sei se terá hoje capacidade de mobilização. Eles fizeram o 1º de maio na Paulista, por acaso eu passei lá, não podia ir no 1º de maio por razões médicas, mas estava em São Paulo, certo? E eu passei lá, na Avenida Paulista. Tinha ninguém, um fracasso total, coisa ridícula, uma coisa meia... simplesmente inacreditável que eles tentaram fazer, né? Então, eu acredito, é assim que eu vejo. Eu acredito que
o papel do Lula é fundamental, decisivo nessa batalha. E do governo. Não que o governo vai aparelhar. Os ministros são... Se vocês observarem, alguns ministros, eles continuam nas redes, né? Instagram, Twitter, Facebook, como eles estavam antes, como deputados, como lideranças políticas. Né? Esse é outro problema. O governo tem que... Você concorda com a história com o que o Valério defende, de que a causa principal que deveria ser apostada é a reforma tributária progressiva? Pode ser, porque... Bem, nós temos muitas causas, né? Mas a reforma tributária significa que nós corrigimos uma injustiça que só o Brasil, acho que tem no mundo hoje, né? Porque a Europa fez isso no século XIX, né? Reforma tributária, política... Eu pergunto isso, Zé, porque, por exemplo, na Colômbia, que é um exemplo que eu acho que deve ser estudado, ele consegue mobilização popular, primeiro com a causa da reforma tributária, depois com a reforma da saúde. Foram os dois elementos de mobilização. Sim. Qual é a proposta que aqui pode provocar mobilização? Não imagino que seja... Será que pode ser o arcabouço fiscal? Difícil, né? Não, então, qual é a causa? Isso é provocação, não vou nem responder. Porque eu apoio o arcabouço fiscal, então não vou nem responder. Já discutimos isso. Não, qual é a causa que mobiliza? Não, eu acredito que a reforma tributária é decisiva, porque ela coloca o problema do juro alto e coloca o problema da expropriação da renda do trabalhador pelos impostos e pelo juro. Os juros e a reforma tributária são as duas grandes questões no Brasil. Esclarecer para a opinião pública como é que 1% dos brasileiros se apropriam de 500, 600 bilhões todo ano, porque o juro... O presidente do Banco Central teve a disfarçatez, até estão repetindo isso agora no meme, de dizer que o governo que é responsável pelo juro alto, porque ele paga 8% do juro real na dívida pública. Ora, mas isso é porque a Selic é 13,25. Se a Selic fosse 6, eu não pagava. Nenhum país do mundo paga juro na dívida pública. Pode olhar. Só o Brasil. É um escândalo que nós fazemos. Tomar todo ano 3, 4, 5% do PIB, praticamente, da classe trabalhadora, porque a estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir. Então, essa causa vou dizer, da concentração de renda, distribuição de renda, que a reforma tributária expressa e o problema do juros, é o principal problema do Brasil e deve ser a nossa luta, a nossa mobilização. Inclusive porque setores das classes médias e setores, mesmo da elite do país, sabem que é preciso distribuir renda se o Brasil quiser crescer, não quiser explodir como outros países. É que a visão que eu tenho repetido ao cansaço nos últimos anos. Mas eu acredito que o Lula é o principal instrumento de comunicação, é ele. E o Bolsonaro mostrou isso para nós. Não precisa fazer o que o Bolsonaro fazia, nem os métodos do Bolsonaro. É preciso simplesmente exercer esse papel, que ele tem feito, de certa forma, o Lula, porque ele enfrentou o problema dos juros. Ele enfrentou. E também está enfrentando o problema da Eletrobras, o problema da Petrobras. Quer dizer, não é que o Lula não tem feito, certo? É que precisa ser uma política, uma estratégia isso. Muito bem. Ana, você foi a única que não respondeu. Você também acha que a causa principal seria a reforma tributária? Eu acho que a causa principal o Lula colocou já, né? Que é a questão do juro. Acho que isso acabou se transformando na causa mais difundida, na mais popular, na que está na boca do povo. E eu acho que se houver capacidade de você sintetizar e organizar para que ela seja realmente uma causa apreendida e dominada, né, pela população, também tem tudo para ser. Muito bem. Eu acho que nessa questão. Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Ana Prestes, Valéria Arcari e José Dirceu. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte. Saudações bolcheviques. Tchau, gente. Boa noite.